Bem-vindo de volta ao programa. Hoje tenho o grande prazer de receber o Dr. Gad Saad, pesquisador do Centro da Declaração de Independência para o Estudo da Liberdade Americana da Universidade do Mississippi, para discutir seu próximo livro, Empatia Suicida, e um de seus livros anteriores, A Mente Parasitária, Como Ideias Infecciosas Estão Matando o Senso Comum. Muito obrigado por participar do programa. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Quando vi o título do seu próximo livro, Empatia Suicida, pensei em um comentário de Elon Musk de que a empatia poderia ser uma grande fraqueza do Ocidente. Na minha opinião, suas declarações foram amplamente aceitas, ou talvez mal interpretadas, se não deliberadamente, quando foram criticadas. Também notei no Twitter, ou X, que Elon Musk é claramente um admirador seu. Então achei que seria um bom ponto de partida para discutir a tese do seu próximo livro. Por desempatia and spoer o vitor e rior. Certo. Perfeito. Obrigado por essa pergunta. Então, a empatia, quando devidamente modulada, é uma virtude perfeitamente adaptativa de se possuir. Somos uma espécie social. Espécies sociais que precisam interagir umas com as outras devem ter tanto empatia cognitiva quanto emocional. Para que você e eu tenhamos uma conversa significativa, eu preciso me colocar na sua mente. Isso é chamado de teoria da mente, e me permite inferir certas coisas, como devo falar com você, o que posso presumir sobre o que você sabe ou não sabe. Aliás, com crianças autistas, a forma de diagnosticá-las como autistas, não existe exame de sangue, certo? Não há marcador genético. O que se faz é aplicar um teste de teoria da mente, que elas geralmente acabam não conseguindo passar. E é assim que você descobre que eles são autistas. Então a empatia é perfeitamente adequada quando é direcionada às pessoas certas, na situação certa, na medida certa. O que é claro, embora ele não tenha aplicado a empatia, Aristóteles já havia nos explicado em sua Ética Nicômaco, quando falou sobre o meio termo, certo? A vida é sobre identificar esse ponto de equilíbrio. O problema com a empatia suicida, de acordo com a minha tese, é que ela é uma forma desregulada e desadaptativa de um processo que de outra forma seria adaptativo. E deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Por exemplo, se você pegar o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, você está constantemente em busca de ameaças, e em seguida prestando atenção a essas ameaças. Então, se eu sofro de medo de contaminação por germes, posso lavar as mãos por 8 horas até minha pele começar a descascar. Não vou conseguir ir ao trabalho, serei demitido. Mas observar o ambiente em busca de ameaças, quando devidamente controlado, faz todo sentido do ponto de vista evolutivo. Se você e eu nos encontrarmos em Oslo e eu perceber que você acabou de espirrar na mão e está prestes a apertar a minha, posso, muito discretamente, depois de apertarmos as mãos, ir ao banheiro e lavá-las. Mas eu as lavo uma vez e sigo com o meu dia. Da mesma forma que o TOC é um mecanismo desadaptativo de um processo adaptativo, o mesmo se aplica à empatia suicida. Bem, você argumenta biologia evolutiva, a empatia é necessária para o engajamento e a cooperação. Mas como você vê a ideologia mudando a função da empatia? Bem, isso vem da esquerda. Se o que você quer dizer por ideologia, nesse caso, é orientação política, a esquerda em geral se considera o partido da compaixão e da empatia, certo? Barack Obama foi o presidente empático-chefe. Foi ele quem disse que temos uma lacuna de empatia, que precisamos ser mais empáticos e assim por diante. E, novamente, isso é perfeitamente aceitável, desde que seja direcionado às pessoas certas, nas quantidades certas, certo? Faz todo sentido evolutivo que você e eu, se tivermos a escolha, arrisquemos nossas vidas para defender nossos filhos biológicos mais do que faríamos por crianças aleatórias.
Isso não nos torna maus, não nos torna diabólicos, não nos torna insensíveis. Isso nos torna seres evolutivos que desenvolveram sistemas cognitivos, emocionais e comportamentais que conferem alguma vantagem evolutiva. Então, o que a esquerda fez, em relação à sua pergunta sobre ideologia, foi se apropriar da empatia, mas ao tentar ser empática, tornou-se orgiástica e suicidamente empática, o que não é algo bom. Então, sacrificando o próprio grupo em favor do grupo externo. Exatamente. Então aqui está como posso demonstrar que sou ultraprogressista. A propósito, você está atualmente na Noruega, certo? Sim, está correto. Pois bem, pessoal, fico feliz em dizer que este professor aqui está diagnosticando toda a Escandinávia, certamente Noruega e Suécia, como sofrendo de empatia suicida em estágio 5. O estágio 4 é o mais alto que se poderia alcançar. Vocês ultrapassaram os possíveis parâmetros, e podemos falar mais sobre isso. Veja, é isso que a esquerda ou os progressistas fazem. Eu sou tão progressista, tão bondoso, tão empático, tão compassivo, que qual seria a melhor forma de demonstrar isso se não engajando-me na mais alta forma de sinalização custosa? E, a propósito, sinalização custosa tem um significado muito específico na biologia evolutiva, sobre o qual posso falar se quiser. Mas eu vou sacrificar tudo. Nossas mulheres, nossa cultura, nossa herança, nossa religião, nossas tradições, nossas crianças. Estou disposto a sacrificar tudo para demonstrar a pureza do meu sistema empático. E é isso que acaba acontecendo. É interessante como parte da cultura mudou. No passado, proteger as crianças, especialmente as suas próprias, era o ponto central. Mas agora parece que algumas das, digamos, ideologias vindas do Ocidente quase incentivam as pessoas a desviar o olhar, mesmo que seus próprios filhos possam ser prejudicados. Estou pensando mais na ideologia de gênero, em que se espera que você, sim, se curve diante do altar dessas ideias, mesmo em detrimento dos seus próprios filhos. É algo único. Parece ir contra a biologia evolutiva. Exatamente. Então pegue, por exemplo, o que aconteceu na Grã-Bretanha nos últimos 30 anos. Em todo o país, em cada grande cidade e pequena cidade. Houve, quero dizer, diferentes estimativas que variam de 250 mil até 1 milhão de jovens garotas britânicas brancas que foram sistematicamente estupradas em grupo, aliciadas por homens predominantemente de uma certa origem. Eles são chamados de homens asiáticos, que queremos usar um eufemismo para esconder sua verdadeira identidade, certo? Eu por acaso sou asiático, sou do Líbano. Japoneses são asiáticos. Pessoas da Índia são asiáticas. Mas não são esses os autores. Eles são, em grande parte, homens paquistaneses de origem muçulmana que justificam o que fazem por causa de sua, entre aspas, cultura e religião. O governo britânico decidiu que, na hierarquia dos objetivos importantes, defender suas crianças era substancialmente menos importante do que proteger a nobre reputação desses homens paquistaneses. E, portanto, as pessoas foram instruídas a ficar caladas e não denunciar o estupro coletivo de sua filha. De fato, há casos em que um pai entrou em uma dessas casas e foi preso por invasão de domicílio e assim por diante. É por isso que uso uma linguagem tão forte, empatia suicida. That's why I use such powerful language like suicidal empathy. Another term that I use in the book is I call it. Outro termo que uso no livro é o que chamo de seppuku civilizacional. Seppuku é um ritual japonês de honra em que a pessoa comete suicídio para resolver o fato de ter perdido a face, certo? Você o veria, por exemplo, na cultura samurai, que está profundamente enraizada em um cálculo de honra e vergonha. Então, se eu fizer algo muito vergonhoso, a única maneira de encontrar um caminho para a redenção é me matar de forma honrosa. Nesse caso, a maneira como o Ocidente decidiu se redimir, porque é visto como um império tão maligno construído sobre a escravidão, a islamofobia e a transfobia, é se matar no altar de uma pessoa suicida.
Parece que você está descrevendo a cultura alemã moderna, quase. Alemã, sueca, tá em toda parte. Mas você vê isso como algo exclusivamente ocidental? É algo exclusivamente ocidental em suas manifestações atuais. No livro eu falo sobre outros casos de formas culturais e históricas de suicídio, certo? Mas elas não estão enraizadas nos mesmos mecanismos que levam à forma atual de empatia suicida. Então, por exemplo, há a história de Masada, dos judeus no topo da montanha de Masada. Quando percebem que provavelmente todos seriam mortos, eles praticam uma espécie de suicídio coletivo. Existem seitas que fizeram o mesmo. Quando várias tribos hindus estavam sendo conquistadas por invasores islâmicos, elas praticavam um tipo de suicídio coletivo, porque era melhor morrer com honra do que ver os homens mortos e as mulheres e crianças levadas como escravas sexuais, como vimos com o ISIS e os Yazidis. Portanto, já houve exemplos anteriores de suicídio coletivo sancionado culturalmente, mas nunca apareceu da forma como ocorre no Ocidente. Esse é um fenômeno muito singular. Bem, sim, para começar, o seu livro, e preciso enfatizar novamente que ele ainda será lançado, para quem tentar encontrá-lo online. Empatia Suicida ainda não foi publicado, mas parece se basear em certa medida em um dos seus livros anteriores, A Mente Parasitária. Eu gostaria que você explicasse como os dois se relacionam, porque a mente parasitária, gosto da analogia, descreve ideias que funcionam quase como uma infecção que corrói o bom senso. Sim, exatamente. Certo. A forma como eles estão conectados, e depois vou detalhar o que quero dizer com o arcabouço parasitário, é a seguinte. Se eu realmente quiser sequestrar uma mente humana, preciso sequestrar dois sistemas. Preciso sequestrar e parasitar, zombificar o seu sistema cognitivo, sua capacidade de pensar, mas também preciso sequestrar e parasitar sua capacidade de sentir, seu sistema emocional, certo? Somos animais que pensam e sentem. Essas duas dimensões não se opõem. Não é apenas a razão que nos move. Evoluímos um sistema emocional que resolve problemas evolutivos muito claros. Então, se eu quiser completar a história de como transformá-lo completamente em um zumbi, desprovido de qualquer capacidade de perseguir seus interesses evolutivos, preciso explicar como tanto o seu sistema cognitivo quanto o emocional são destruídos. É por isso que existe o golpe duplo de The Parasitic Mind e Suicidal Empathy. Agora vamos nos aprofundar, se me permite, em The Parasitic Mind. Vamos recuar um pouco. Quando terminei meu doutorado, meu objetivo original, que persegui em minha carreira científica, era aplicar a biologia evolutiva e a psicologia evolutiva para estudar o comportamento humano em geral e o comportamento do consumidor e econômico em particular. Quais são as forças biológicas que nos tornam os consumidores que somos no mundo real, no mercado? Bem, para mim isso parecia algo muito óbvio de se fazer. É claro que os seres humanos são seres biológicos. É claro que os consumidores são movidos por seus hormônios e assim por diante. Mas para a maioria dos meus colegas das ciências sociais, isso era completa loucura, completa heresia. Que tipo de charlatanismo é esse? Como você acabou na escola de negócios? Você deveria estar em algum departamento de biologia. O que sabemos na escola de negócios, nas ciências sociais e nas humanidades é que os seres humanos não são guiados por sua biologia. O que os torna humanos é o fato de transcenderem sua biologia. A biologia é importante para o mosquito, é importante para a zebra, a girafa e o seu cachorro. Certamente você não acha, professor Saad, que isso se aplica aos seres humanos. Então, essa foi minha primeira exposição ao que acabei chamando de pensamento parasitário. Como essas pessoas supostamente inteligentes, com tantos diplomas antes e depois de seus nomes, podiam ser completos imbecis, negadores tão absolutos da realidade? Então esse foi o lugar original onde eu vi isso. E depois, à medida que minha carreira avançou ao longo das 3 décadas seguintes,
continuei vendo ataques cada vez mais intensos e persistentes à razão. Então eu quis encontrar uma estrutura para explicar todos esses desvios da razão. Agora, como evolucionista, uma das coisas que você faz é procurar o que são chamadas de analogias e homologias com outras espécies, certo? Por exemplo, posso mostrar que a especificidade de gênero nas preferências por brinquedos é como é, e que isso é universal e biologicamente fundamentado, mostrando que macacos vervei, macacos rhesus e chimpanzés exibem as mesmas preferências por brinquedos específicas de gênero. Certo, então eu já tinha sido treinado para pensar, onde posso ver isso no comportamento animal? Então comecei a pesquisar na literatura e me deparei com o campo da parasitologia, que é simplesmente o estudo da interação entre parasitas e hospedeiros. Por exemplo, uma tênia pode parasitar o seu trato intestinal. Mas um neuroparasita, o subcampo da parasitologia chamado neuroparasitologia, refere-se a parasitas específicos que sequestram o cérebro do hospedeiro, alterando seu comportamento para atender aos próprios interesses. O exemplo clássico que muitas pessoas já me ouviram usar, e que se tornou viral no mundo todo, é quando chama alguém de grilo da madeira. O grilo da madeira detesta água. É um inseto mais ou menos desse tamanho que não quer ter nada a ver com a água. Mas quando é parasitado por um neuroparasita chamado verme-cabelo, o verme precisa que o grilo da madeira pule na água, que cometa suicídio, para que ele possa completar seu ciclo reprodutivo ali. E foi então que tive minha epifania. Vou argumentar que os seres humanos podem ser parasitados não apenas por vermes cerebrais físicos reais, mas também por vermes cerebrais ideológicos. Descrevo todos os vermes cerebrais no livro e, com sorte, ofereço uma vacina mental com 0 efeitos colaterais. Bem, nas ciências sociais, e especialmente na sociologia, existe o argumento do homem sociológico, de que ele é fortemente movido pela biologia. Um dos instintos fundamentais da natureza humana, por exemplo, é o de nos organizarmos em grupos. É aí que os seres humanos encontram significado e segurança. Mas ainda assim, se alguém começa a se referir aos seres humanos em termos de seus instintos, afastando-se da ideia de que são seres completamente racionais, o que, novamente, está na base da sociologia, pode acabar enfrentando alguma oposição, caso isso pareça ir contra os dogmas ideológicos atuais. O que acho interessante é que muitas vezes encontramos pessoas muito inteligentes que acreditam em coisas bastante estranhas. Você acha que isso é mais comum nas universidades? Quero dizer, supostamente somos dedicados aos métodos científicos, mas ainda há muitas coisas que parecem contradizê-los. Never time over how we're smooth as strength we something. To contradict this, do you see anything special about academic institutions? I will answer that last question in a second, but just to sort of add... Vou responder essa última pergunta em um segundo, mas só para acrescentar ao que você disse sobre sociologia e instintos, eu diria que a maioria dos sociólogos, na verdade, nunca invoca instintos evoluídos como os mecanismos que impulsionam os fenômenos sociais. Agora, existe um subcampo muito baseado na evolução, não necessariamente dentro da sociologia, chamado etologia humana. Etologia é o estudo das raízes evolutivas do comportamento instintivo. Por exemplo, Konrad Lorenz, que ganhou o Prêmio Nobel em 1973, demonstrou um mecanismo chamado imprinting. Se você pegar patinhos prestes a nascer e a primeira coisa em movimento que eles virem for Konrad Lorenz, eles criarão um vínculo com ele, porque existe um mecanismo evolutivo e instintivo que diz: o que quer que você veja se movendo quando sair do ovo, isso deve ser a mamãe. Então eu poderia substituir Konrad Lorenz por um pastor alemão, e o pastor alemão se tornaria a mamãe. Na sociologia, infelizmente não há muito pensamento baseado na evolução. Certo, mas apesar disso, em relação à sua pergunta, todas as ideias parasitárias que mencionei no livro, cada uma delas teve origem nos campi universitários. Porque, como explico, as pessoas acham que estou brincando,
É só porque falo de um jeito engraçado. Mas é preciso ser professor para criar algumas das ideias mais tolas, completamente desconectadas da realidade, certo? Porque muitos desses professores não enfrentam o peso da autocorreção imposta pela realidade, entende? Então, por exemplo, na escola de negócios onde trabalho, ou em uma escola de engenharia, você está preso à realidade. Se você construir um modelo econômico de escolha do consumidor usando matemática queer ou matemática pós-modernista, ele não vai prever nada. Se você construir uma ponte usando física pós-modernista, a ponte vai desabar. Portanto, essas áreas, por serem inerentemente aplicadas, onde existe um mecanismo de autocorreção chamado realidade, sofrem menos infecção por estupideias parasitárias. Já a sociologia e coisas como teoria da dança lésbica e estudos queer não precisam enfrentar o fardo da realidade. Então o professor pode se levantar diante de jovens totalmente ingênuos e maleáveis, que apenas olham para ele e dizem: "Ah, professor, o senhor é tão inteligente." E então o professor diz: "Olha, a ciência já está resolvida agora. Homens também podem menstruar." Pois bem, imagine isso, no século XXI temos professores assim. E não apenas professores. Já tive discussões acaloradas com médicos que se especializam em reprodução feminina, em obstetrícia e ginecologia, certo? Eles me repreenderam por dizer coisas como não, apenas mulheres menstruam. Então, se eu consigo que um médico especializado em reprodução feminina diga que tanto homens quanto mulheres menstruam, isso é um problema. E assim começa no ecossistema universitário. Mas como expliquei há muitos anos, quando comecei a gritar sobre toda a loucura e ninguém queria ouvir, as pessoas me diziam: "Ok, claro, há estupidez no campus universitário, mas quem se importa? Está apenas em algum departamento esotérico das humanidades." Eu respondia: não, começa lá, mas o vírus eventualmente escapa do laboratório. E é isso que acaba acontecendo. Você acaba tendo políticos na Noruega, Suécia, Canadá, Dinamarca, Itália, Espanha e Grã-Bretanha que são parasitados por essas ideias. Então começa no ecossistema universitário, mas depois tudo é infectado. Muitas vezes me surpreende como um tema que antes tinha um amplo consenso, de repente desenvolve um novo consenso, sem que ocorra um debate real. Por exemplo, há uma década era aceitável dizer que você era a favor do casamento tradicional. Politicamente, nos Estados Unidos, havia desde os Clintons até Obama dizendo que apoiavam isso. Mas então, em apenas alguns anos, não apenas todos mudaram de posição, como agora você nem pode mais argumentar a favor disso, a menos que seja... Bem, você sabe. E novamente, há alguns anos, ninguém sequer tinha ouvido falar da ideia de que homens também poderiam ter filhos. E agora, é claro, se você questionar isso, corre o risco de desaparecer dos círculos intelectuais por ser rotulado de preconceituoso. Então isso tende a se espalhar por todas as esferas. Se alguém questiona o problema das mudanças demográficas muito rápidas por causa da imigração em massa, é imediatamente rotulado de racista. Se alguém apoia o modelo tradicional de casamento, é acusado de odiar homossexuais. E claro, dizem que você odeia pessoas trans se sugerir que homens não podem dar à luz. Certo. Mas como é que isso chegou a esse ponto? Não apenas o fato de acreditarem nisso, mas de toda discordância agora ser vista como ódio. Isso também está ligado ao aspecto da empatia. Então, se você se importa o suficiente, acaba, imagino, indo atrás de qualquer discordância e policiando tanto a própria fala quanto a dos outros. Como isso funciona? Sim, então algumas coisas. Há duas partes que quero responder. A primeira pergunta seria: como as pessoas poderiam realmente internalizar uma loucura tão absoluta, certo? Tento oferecer uma explicação em A Mente Parasitária, onde argumento que cada uma dessas ideias parasitárias começa com um objetivo nobre. E para relacionar isso ao meu próximo livro, esse objetivo nobre costuma ser maximizar a empatia em relação a um grupo percebido como desfavorecido, a qualquer custo.
Então, se eu tiver que assassinar e violentar a verdade em nome desse objetivo de empatia, que seja, certo? Por exemplo, feministas da equidade radical apareceram e disseram: "Ei, não deveria haver nenhum motivo institucional na sociedade para que homens e mulheres não sejam tratados de forma igual." Bem, com essa definição muito restrita de feminismo, a maioria de nós levantaria a mão e diria: "Sim, tudo bem, pode me incluir." Feminism, most of us would put up our hands and say, "Yeah, okay, sign me up. I'm an equity feminist. I don't believe that there should be institutionalized." Sou uma feminista da equidade. Não acredito que deva haver misoginia institucionalizada. Mas então surge uma forma mais virulenta de feminismo, que diz que, em nome de alcançar a igualdade, devemos acelerar esse objetivo, argumentando que não existem diferenças inatas entre homens e mulheres. Na verdade, todas essas diferenças devem ser socialmente construídas. Então mude a construção social e você terá a verdadeira igualdade. O que começou como um objetivo nobre, alcançar a igualdade entre os sexos, acaba se transformando em uma completa violação e destruição da verdade em nome desse objetivo. Isso, por sua vez, se conecta a outra distinção pela qual eu argumento. Aqui não vou usar o termo competição, mas sim duas formas de sistemas éticos. Existe o que se chama de ética deontológica e, por outro lado, a ética consequencialista. A ética deontológica consiste em afirmações absolutas. Por exemplo, se eu digo, nunca é certo mentir, isso seria uma afirmação deontológica sobre a honestidade. Se eu dissesse, tudo bem mentir se for para poupar os sentimentos de alguém, certo? Eu costumo brincar, mas estou falando sério, que se você ouvir a seguinte pergunta do seu cônjuge: "Eu pareço gordo com este jeans?" Então coloque seu chapéu consequencialista e talvez minta, porque você quer ter um casamento feliz e proteger os sentimentos do seu parceiro. Então você pode dizer: "Ah, não, você nunca esteve mais bonito." Eu posso estar mentindo um pouco, mas estou fazendo isso por uma razão consequencialista e justificável. Agora, para muitas e muitas coisas na vida, faz todo sentido que todos nós sejamos consequencialistas. Mas e aqui vem o grande mais. Para certos princípios fundamentais e basilares que definem o Ocidente, que definem o método científico, que definem a sociedade civilizada, esses princípios se apoiam em um alicerce de ética deontológica. Então não é, eu acredito na liberdade de expressão, mas não quando se aplica a Donald Trump, porque ele é uma ameaça existencial muito malvada. Ou, eu acredito na presunção de inocência no sistema de justiça, mas não para Brett Kavanaugh, que pode se tornar um juiz da Suprema Corte. Isso não se aplica a ele. Quando você aplica uma ética consequencialista a um princípio deontológico, acaba tendo problemas. Juntando tudo isso, você tem a resposta para a pergunta que você fez. Mas quão durável isso é, afinal? Porque você pensaria que haveria contradições internas demais depois de um tempo. Ou seja, se as pessoas dizem que precisamos apoiar os direitos das mulheres, você vê as mesmas pessoas argumentando que devemos permitir que homens entrem em vestiários femininos. Elas dizem que precisamos proteger os trabalhadores e seus salários, mas ainda assim não podemos nos opor à migração em massa, que reduziria os salários dos trabalhadores. Quando é que essas contradições deixam de funcionar? Bem, quando é que algo se rompe? Porque realmente parece haver algumas inconsistências lógicas que por um tempo podem ser escondidas retratando o oponente como preconceituoso, odioso ou sem empatia. Mas certamente em algum momento eles devem perceber que estão se voltando uns contra os outros, eu imagino. Certo. Essa é uma ótima pergunta. O fato de existirem inconsistências lógicas tão flagrantemente óbvias é exatamente o motivo pelo qual o modelo neuroparasítico é tão adequado, porque ele está reprogramando você. Está te lobotomizando, certo? Se você se lembra, uma lobotomia é um procedimento cirúrgico em que se entra e se embaralha o lobo temporal de uma pessoa. Então é isso que está acontecendo. Não me parece claro que se você estiver totalmente parasitado, realmente além da redenção, qualquer quantidade de inconsistências lógicas vá te despertar.
Mas sejamos otimistas. Para muitas pessoas, elas eventualmente acordarão de seu pesadelo logicamente inconsistente. Normalmente, porém, isso acontece não porque sejam intelectualmente honestas, mas porque os ventos mudaram de forma que já não é mais vantajoso para elas serem tão puras em sua insanidade. Deixe-me te dar um exemplo. Pronto. Malcolm Gladwell, um completo idiota, certo, que passou a carreira inteira. Ok, bom pra ele. Ele escreve livros que são, sabe, apenas repetições do que caras como eu fazem no laboratório. Ótimo. Boa sorte pra você. Mas então ele se manifestou com muita força contra a ideia de que existem diferenças sexuais evoluídas entre homens e mulheres. Isso é loucura. Ninguém pensa assim. Aliás, até uns 15 minutos atrás, há 117 bilhões de pessoas, esse é um número estimado, há 117 bilhões de pessoas que já existiram na Terra como Homo sapiens, pareciam entender perfeitamente o problema muito difícil do que constitui um homem ou uma mulher. Mas então tivemos que ouvir o Malcolm Gladwell vir nos dizer, pobres simplórios, que não, isso não é verdade. Na verdade, é grotesco não permitir que mulheres que ontem jogavam na Liga Nacional de Futebol Americano e eram chamadas de Buba, mas que hoje se chamam Linda, entrem no banheiro junto com sua filha de 15 anos. Isso é loucura. A ciência está decidida. Isso porque os ventos estavam favoráveis a ele. Ele precisava ser convidado para as festas dos garotos realmente descolados, as festas realmente progressistas de Nova York. E eles tinham decidido que era preciso dizer isso. Mas então apareceu esse Deusila laranja muito malvado, certo? Donald Trump. Ele mudou as coisas. Os ventos estão mudando. Então Malcolm Gladwell apareceu recentemente, há cerca de 2 meses, não sei se você viu, e disse, acho que eu não estava realmente dizendo a verdade naquela época, mas me senti muito intimidado para admitir isso. Então imagine o quão covarde você precisa ser, o quão dissimulado você precisa ser, para dizer estou disposto a sacrificar milhares, se não milhões, de mulheres reais no altar do ativismo trans. Porque não fazer isso poderia significar que alguns dos meus amigos descolados de Manhattan talvez não me convidem para uma festa. Então sim, existe uma autocorreção, mas geralmente ela acontece não porque você acordou e decidiu ser honesto, e sim porque se tornou caro demais continuar sendo um idiota. Bem, da forma como você descreve, parece que surgem esses especialistas de repente e dizem para você confiar na ciência. Mas há uma certa contradição aí, porque todo o ponto do iluminismo era que não precisávamos mais ouvir os altos sacerdotes para entender como o mundo funciona. Em vez disso, seguimos o método científico. É preciso explicar o método, como o conhecimento foi criado. Mas você vê algum paralelo entre os dogmas religiosos e, digamos, o dogmatismo ideológico em The Parasitic Mind? Porque eu não consigo entender como, quando alguém faz uma afirmação grandiosa como não existem diferenças biológicas, e já ouvi políticos dizerem isso também, isso representa um salto enorme em relação ao que praticamente todas as culturas sempre concordaram. E mesmo assim, simplesmente ignoramos isso sem qualquer abordagem científica. Isso é, essencialmente, um retorno a um tipo de dogma religioso? É isso, não é? Como você colocaria isso nesse contexto? Não, eu coloquei, quero dizer, o modelo é exatamente o mesmo, certo? Qual é a definição de religião? É que existem verdades reveladas, e essas verdades reveladas não podem ser submetidas ao teste epistemológico do método científico, certo? Então, se você é um criacionista da Terra jovem, que diz que a Terra tem 6.000 anos, e eu te mostro um monte de fósseis de dinossauros, restos esqueléticos ou rochas datadas por carbono com 200 milhões de anos, você não vai simplesmente dizer, opa, acho que isso refuta meu criacionismo da Terra jovem. Sempre há uma forma de contornar, de modo que nada que eu possa te mostrar no registro científico refutaria sua posição. E, portanto, voltando ao seu ponto, é exatamente isso que acontece com os wokesters parasitas, certo?
And so, to your point, that's exactly what happens with the parasitic wokesters, right? I mean, if I can, to your point, if I Quer dizer, se eu puder, por seu ponto, se eu puder pegar o marcador definicional mais fundamental da nossa condição de pessoa, que é o fato de sermos uma espécie que se reproduz sexualmente, composta por dois fenótipos chamados macho e fêmea. E se eu puder pegar isso e argumentar que é absolutamente falso, como Malcolm Gladwell explicou para nós, os idiotas no fundo da sala, bem, então isso é uma religião, certo? Quero dizer, na verdade, eu diria que algumas das posições defendidas por religiões são menos ridículas do que algumas das posições promovidas por todas essas ideias parasitárias. E é por isso que, na minha visão, o arcabouço neuroparasitário é tão poderoso, porque não há epistemologia que possa explicar como alguém poderia sustentar tais visões. Só pode ser que você tenha sido lobotomizado ideologicamente. It has to be that you've been ideologically lobotomized. Eu queria perguntar como isso se espalha, porque, novamente, como você aponta, as pessoas não foram convencidas dessas novas doutrinas com base em evidências apresentadas. Mas também sabemos que grande parte da forma como os seres humanos mudam de posição é mais instintiva, ou seja, nós nos ajustamos ao grupo. Então, se você observar como o debate sobre o aborto, por exemplo, se desenvolveu no passado, todos achavam que o aborto era imoral e agora todos acham que se opor ao aborto é imoral. E não é como se tivéssemos tido uma longa discussão. É mais que o grupo mudou. E eles se comunicam na linguagem da moral, e as pessoas seguem o grupo. É assim que os seres humanos, um pouco como os animais, agem em bandos. Mas o que é extraordinário aqui é a rapidez com que tudo isso se espalhou e como as pessoas realmente se aprofundaram nessas questões. Quanto mais são desafiadas, mais fundo cavam. Como você explica isso, essa disseminação? Porque isso parece ir ao cerne, até mesmo da linguagem que você usa, o parasita, o espalhamento. Como você explica isso? Realmente me surpreendeu a velocidade como o incêndio se encontrou. Very much by surprise how quickly it went, just Right. like wildfire. Yeah. So let me first address your Certo. the herd mindset. Então deixe-me primeiro abordar a mentalidade de rebanho que você mencionou. Sempre que começo a maioria dos cursos que já dei, em que vou falar sobre psicologia evolutiva, psicologia do consumidor ou psicologia da tomada de decisão, costumo começar com alguns dos estudos mais famosos, alguns dos experimentos mais conhecidos da história da psicologia. E eu diria que a descoberta mais surpreendente, que se relaciona diretamente com seu ponto sobre mentalidade de rebanho, é a série de experimentos de Solomon Asch. Aliás, antes de, vou explicar de qualquer forma, só para o seu público que talvez não conheça, mas você está familiarizado com Solomon Asch? Não, ok. Familiar with Solomon Asch? No. No, okay. So Solomon Asch in the 50s wanted to demonstrate. Então, Solomon Asch, na década de 1950, queria demonstrar a incrível tendência que as pessoas têm de se conformar com coisas com as quais teriam que ser cegas para concordar, certo? Então ele elaborou uma metodologia muito inteligente para testar isso. Ele trazia pessoas para o laboratório, sentava todas juntas e inventava uma história de cobertura. Algo como, estou testando a percepção visual, qualquer coisa assim, só um pretexto. Mas o verdadeiro objetivo era o seguinte, ele mostrava uma linha de determinado comprimento, vamos chamá-la de X, e depois mostrava 3 outras linhas, A, B e C, uma das quais tinha o mesmo comprimento de X, entendeu? Então talvez a linha B fosse igual a X, a linha A muito mais curta e a linha C muito mais longa. Ou seja, a menos que alguém fosse legalmente ou congenitamente cego, não havia como errar a resposta. Certo, então agora vou trazer 8 pessoas para o laboratório. As primeiras 7 a quem vou perguntar são cúmplices. Cúmplices significa que estão fingindo ser participantes, mas na verdade fazem parte do experimento. Apenas a 8ª pessoa no final é o participante real, mas ele não sabe que os outros 7 não são participantes de verdade. Então eu pergunto à primeira pessoa,
Número 1, por favor, diga qual das linhas A, B ou C tem o mesmo comprimento que X. E ela dá a resposta errada, absurdamente errada. Ela diz A, depois o número 2 diz A, e o número 3 diz A. Então agora o peso do grupo começa a recair sobre você, certo? E quando chega a vez do oitavo cara, em vez de dizer, vocês estão loucos, instead of him saying, "Are you guys insane? Are you blind? What are you talking about?" Guess what? você está cego? Do que você está falando? Adivinhe só, em uma frequência muito maior do que se esperaria, na maioria das vezes, ele concorda. O peso da pressão o afetou. Agora veja, eu poderia explicar esse estudo para uma criança de 10 anos e ela entenderia completamente. Essa é a genialidade de Solomon Asch, ou de qualquer experimento realmente poderoso nas ciências do comportamento. Deve ser na first de um experimental complicado para demonstrar um tempo factor sobre a condição humana. Então agora para responder a sua pergunta. Então, se eu conseguir fazer as pessoas deixarem de acreditar no que vem com os próprios olhos, é só um pequeno passo até fazê-las acreditar em todas as outras bobagens. Porque o pior, como você disse, é ser excluído do grupo. Também conhecido agora como o efeito Malcolm Gladwell, como eu chamo, certo? Eu não quero parar de receber convites para o clube progressista, descolado e literário de Manhattan. E se você me disser que homens podem menstruar, sim, chefe, homens podem menstruar. Essa é a linha. E agora para a segunda parte da sua pergunta. Por que isso se espalha tão rápido? Porque não há nenhum freio epistemológico que diga, ei, você é idiota, do que está falando? Estamos em uma câmara de eco totalmente esterilizada, onde todos são igualmente covardes. Aliás, essas pessoas também são chamadas de professores, porque o meio acadêmico é incrivelmente esquerdista. Dependendo da área, isso varia um pouco. Mas se você estiver em sociologia, é mais provável encontrar um cavalo com asas do que um sociólogo conservador. Por que isso acontece? Bem, porque criamos essas câmaras de eco lindamente esterilizadas. Nossas mentes evoluíram para serem totalmente parasitadas pelo instinto de manada. Não crie nenhuma autocorreção dentro dessa bela câmara de eco, e ela se espalhará como os incêndios florestais de Los Angeles. Isso é bem, Sigmund Freud. Ele se refere a isso como psicologia de grupo, e ele deixou claro que isso dominaria o indivíduo racional. Então, mesmo que você tenha todas as competências racionais, se o grupo disser algo diferente, ele vai sobrepujar isso. Portanto, existe de fato esse conceito em torno do qual a propaganda política tem sido organizada. A ideia de como fazer o instintivo sobrepujar o indivíduo racional. Só como uma pergunta final rápida, porque, meu primeiro instinto seria, se for sobre isso, sabe, feminismo radical ou política de identidade, qualquer uma dessas coisas woke ou política de gênero. Meu primeiro pensamento foi, bem, a gente pode simplesmente ser gentil, seguir o fluxo, e por que lidar com toda a confusão? Mas você vê isso em um contexto mais amplo, em termos de declínio do Ocidente. Eu queria saber se você poderia explicar isso. Bem, porque veja, o que nos torna humanos, há muitas coisas que nos tornam humanos. Uma delas é o fato de termos evoluído a máquina mais complexa conhecida no universo. Ela se chama mente humana. E, portanto, a força mais perigosa da natureza, como eu costumo lembrar as pessoas e postar nas redes sociais, é uma mente parasitada, certo? Houve um homenzinho com um pequeno bigode, há cerca de 80 e poucos anos, que teve a ideia de que realmente sabia qual era o câncer que estava matando a grande nação alemã. Eles eram chamados de judeus. E agora, sobre o seu ponto a respeito da propaganda, ele também era um orador muito bom e sabia falar com muita paixão e basicamente hipnotizar as pessoas.
basically mesmerize people. And so I'm going to now convince them that, hey, Então eu vou convencê-los de que, ei, vamos nos livrar dos judeus. E as pessoas dizem, tudo bem, me inscreve aí, parece ótimo. Então todas as grandes calamidades ao longo da história, e a coisa mais provável de causar a extinção da humanidade, se eu estiver sendo hiperbólico, não vai ser a extinção climática da Greta Thunberg. Vai ser desastres causados por mentes humanas defeituosas, certo? Então sim, parece que voltando ao nosso ponto anterior, sabe? Quem se importa com o que eles acreditam nas humanidades? É só uma coisinha. Nunca vai dar em nada. Por que você continua gritando sobre isso? Bem, as pessoas que são formadas em humanidades e ciências sociais se tornam nossos líderes. Eles têm poder real sobre a minha vida e a sua, certo? No Canadá, estamos sentados sobre a maior quantidade de recursos naturais, de modo que, se simplesmente os extraíssemos, não precisaríamos cobrar um único dólar de imposto de renda de nenhum cidadão. Mas nossos grandes senhores decidiram que extrair o suco do diabo seria o estupro da Mãe Terra. Porque um duende demoníaco chamado Greta Thunberg explicou para o resto de nós que precisamos ser mais gentis com a Mãe Terra. Então ideias ruins têm consequências reais. Elas resultam em guerras com milhões de mortes, podem resultar em pobreza sem fim, certo? Veja a interminável guerra contra a pobreza. Look at all of the endless war on poverty. Hundreds of billions of dollars have been spent, yet we haven't. Centenas de bilhões de dólares foram gastos, e ainda assim não erradicamos isso, seja em suas várias formas de pobreza ou drogas. Portanto, não é verdade que essas ideias terríveis sejam apenas alguma bobagem esotérica e inofensiva que acontece nos campi universitários. Elas afetam pessoas reais de maneiras reais. Nosso ex-primeiro-ministro, Justin Trudeau, é a manifestação viva de cada uma das ideias parasitárias e reflexos de empatia suicida que abordo em meus 2 livros. Isso resultou em uma vida melhor para mim no Canadá? Não. É por isso que agora estou na Universidade do Mississippi. Então aqueles que dizem, você está exagerando com toda essa besteira woke, nada poderia estar mais longe da verdade. Não há nada mais perigoso na natureza do que uma mente corrompida. There is nothing more dangerous in nature than a bad mind. Well, Dr. Saad, thank you so much. Bem, Dr. Saad, muito obrigado por dedicar seu tempo. É um trabalho realmente fascinante. E sim, eu realmente recomendo o livro A Mente Parasitária. E pelo visto, Elon Musk também recomenda. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, senhor. Thank you, sir.